Cat e Ref são dois namoradinhos de infância que se tornam o destaque, os grandes prodígios da dança no gelo dos Estados Unidos. Muito pela química que os dois têm, que é muito ardente, deixa todo mundo assim meio envolvido, meio apaixonado por eles. E eles estão prestes a ganhar o maior prestígio que um atleta pode ganhar, né, que é a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E nesse dia que eles falta muito pouco, eles decidem que eles não patinam mais juntos, anunciam isso publicamente e nunca mais são vistos juntos. Todo mundo fica especulando muito o que aconteceu, seja a mídia, sejam os fãs, sejam as pessoas em geral, porque eles eram muito famosos, mas a gente só vai descobrir de verdade anos e anos depois, com um documentário que está sendo produzido sobre essa dupla tão ardente e que foi tão fugaz também na história da dança no gelo. O nosso livro de hoje tem fofoca, intriga, competição, rivalidade, tem sabotagem, tem bastidores do esporte e aquele diz que me diz que muito gostoso. Então, assim, tudo de bom. Oi, eu sou a Marci, esse é o Pausa pro Chá, um canal aqui no YouTube pra gente falar sobre livros. Semana passada, inclusive, saiu aí um vídeo com todos os livros que eu comprei no Brasil. Foram 43 livros, está uma delícia pra quem tá tentando catar aí novas referências de leitura. E também o Pausa é uma newsletter lá no Substack, na qual eu te mando textos meus, né? Além de ler, eu também escrevo. E mais dicas de filmes, séries, livros, tudo que a gente pode fazer pra aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade. Eu vou deixar o link pra se inscrever newsletter aqui na descrição do vídeo. Já aproveita e se inscreve aqui no canal também, que toda semana sai vídeo novo e assim você não perde nada. O livro de hoje se chama Os Favoritos, da Laine Fargo. Eu já tinha falado desse livro num vídeo que eu fiz aqui pro canal falando sobre os lançamentos mais aguardados para 2025 e como não saíram todos esses livros ainda, fica a recomendação de ver esse vídeo, vou deixar aqui em cima pra você. Mas eu falei desse livro e esse livro me interessou porque eles estavam falando, né, nas promoções do livro, divulgações do livro, que esse livro era perfeito pra quem amava Daisy Jones and the Six, que é, obviamente, o meu caso. Parando pra pensar, a gente já tem isso no plot do livro, né, então duas pessoas que estão no seu auge, que publicamente, né, nos olhares públicos são vistas, são tidas como pessoas que têm uma química sexual muito grande um com o outro, são grandes parceiros, a arte deles melhora e evolui pela proximidade que eles têm, mas que também tem uma relação turbulenta. Então tudo isso são paralelos aí que se fazem entre os favoritos e Daisy Jones and the Six de fato. E tem um ponto extra também, que é essa produção do documentário. Aqui a gente tem um documentário de TV, né, ao contrário de Daisy Jones and the Six, que era entrevistas, entrevistas, entrevistas. Aqui a gente tem uma estrutura de documentário de TV. Então eles mostram, né, o livro conta o que tá sendo narrado nos offs. Então, tipo assim, imagens dos dois na competição de tal, ela com uma rosa na boca, ele com uma camisa de tal cor, enquanto toca a música Umbrella da Rihanna, sabe? O livro não é escrito no formato de roteiro, mas ele tem essas entradas, assim, de tipo, aí a pessoa falou e coçou a orelha e pareceu e olhou pra baixo, meio incerta sobre o que tava falando. E eu acho que isso ajuda muito, é um dos pontos positivíssimos e meus favoritos desse livro, é que tu consegue imaginar tudo. Eu vi o documentário todinho na minha cabeça, sabe? Esse é um livro que eu acho que seria super fácil, tirando a parte toda da patinação, de fazer uma série, um filme sobre, fazer um documentário, um fake documentário mesmo. A gente tem essa estrutura de capítulo, então, que tem o documentário de um lado e troca pro próximo capítulo, e é a visão da Cat contando a própria história. E aí, por que ela tá contando ali? Porque ela não tá contando no documentário, né? Porque ela se vira uma reclusa e desaparece, né? Da história ali. E não quer que o nome dela, não quer ser envolvida nesse documentário sobre a história dos dois. Então ela vai escrevendo em algum lugar. Isso é uma coisa também que eu fiquei meio em dúvida, tipo, pra quem ela tá escrevendo, sabe? Porque não é um diário, mas eu não sei, eu fiquei com essa sensação, assim, de que eu queria que, sei lá, ela estivesse escrevendo um livro de memórias, porque senão não faz muito sentido ela contar toda a história dela do passado pra frente. Tipo assim, ela já sabe tudo o que aconteceu com ela e aí ela vai contar a própria história, sabe? Então eu fiquei me perguntando pra quem que ela tava escrevendo, mas, né, não é nada assim que te atrapalhe muito também a leitura, eu só fiquei com essa dúvida mesmo. Mas pra mim é muito legal ver essa estrutura
estrutura de documentário, porque também tu vai vendo assim que, uma pessoa fala um negócio e a outra fala a outra. E os entrevistados se repetem várias vezes. Então, à medida que o livro vai se construindo, tu já sabe também quem são os narradores mais confiáveis e os menos, sabe? Tem uma mulher que ela é muito responsável lá pela Federação de Patinação e Dança e não sei o quê. E ela claramente odeia os protagonistas, sabe? Porque ela acha eles uns dois Chico Bento na patinação. Porque eles eram pobres, eles vêm de famílias super humildes, eles não têm formação desde criança muito clássica na patinação, eles têm toda essa coisa sensual, ela usa umas roupas curtas, né? A Cat usa umas roupas curtas e provocantes, e eles têm uma coisa assim, a performance deles é super apimentada, e todo mundo fica meio, sei lá, tesudo, assim, assistindo os dois patinarem, dançarem juntos, e essa mulher é super conservadora. Então, cada vez que ela opina, tu já fica, tá, fala, conservadora, sabe? E faz o livro ser bem dinâmico, assim, eu não senti, por exemplo, que quando ia pros capítulos do documentário, a gente tinha uma caída no livro, né? Porque nenhum dos dois protagonistas tá no documentário falando. Então a gente tem outras pessoas, esportistas, jornalistas, técnicos, a mulher da federação. A gente tem também esse cara, né, que patinou muito com eles e que tá envolvido em várias das tretas aí que acontecem ao longo do livro, opinando. O que eu queria dizer é que tem um dinamismo nesse formato de documentário que quase dá vontade de que tudo seja um documentário, sabe? E que a outra parte fosse os dois indo dar uma entrevista e sendo um grande torta de climão, mas aí também é o livro que eu queria ler, né? É o livro que eu li, né? Já estou botando aí os meus desejos acima do livro. Vamos voltar para a história. Vamos começar apresentando os nossos protagonistas. Então a gente tem a Cat, que é essa que vai narrar parte da história, e o Hef. Os dois se conhecem bem crianças ainda, né? A Cat um dia tá vendo TV e ela vê essa grande patinadora bailarina, né, do gelo, que é a Sheila, famosa Sheila, né, para nós. E a Sheila é, nesse momento, assim, a maioral, ela é incrível, ela é forte, ela é implacável, ela já ganhou muitas medalhas. E quando a Cat, ainda menininha, vê aquilo, ela fica, cara, é exatamente isso que eu quero ser. Uma patinadora, uma bailarina do gelo, uma atleta olímpica, essa mulher invencível, imparável. A partir desse sonho, ela vai começar a treinar todos os dias num ringue de patinação, assim, bem chumbrega, que é onde as pessoas vão patinar recreativamente, que não tem nada a ver com os que ela deveria estar usando pra treinar, mas ela vai patinar nesse lugar todos os dias, é o que a família dela consegue pagar. Ela conhece, num dia aleatório, o Hef, que tá lá sentadinho, assim, garotinho sentado nas arquibancadas. Ele vê a Cat e se apaixona meio que imediatamente, assim, por ela, enquanto ela tá ali fazendo a coreografia dela. E tudo que a Cat precisava era uma dupla, porque pra fazer dança no gelo, tu precisa ter um par. Ele se apaixona por ela e aí, por ele, tanto faz. Se ela disser pra ele, sei lá, patinar com a língua, ele vai patinar. O Hef vem de uma família muito negligenciada. Ele é uma criança muito negligenciada. Ele já passou por vários lares adotivos. Ele tá num lar adotivo agora, mas ele não tem meio que nada, mal tem comida, os pais adotivos não cuidam dele, tem várias crianças na casa. Aquela coisa que eu acho que a gente já viu muito assim, em filme nos Estados Unidos, né? Desses lares adotivos que não tem necessariamente, não eram pessoas que queriam adotar crianças de verdade, ser pais dessas crianças. Então ele vive uma vida super difícil nessa casa. O pai da Cat convida ele pra morar com eles na casa, então, porque ele gosta muito também do Hef e os dois patinam juntos, são amigos, são namoradinhos ali também, mas o pai dela não é uma questão pra ele. E o Hef começa então a morar com a família dessa menina, da Cat. Quando parece que as coisas estão dando mais ou menos certo, né? Ele tem uma casa melhor, ele tem agora roupa, comida, tudo acontece, dá uma grande reviravolta na família da Cat e os dois ficam, mais uma vez, fodidos. Então eles ficam sem nenhum adulto responsável pelos dois, meio que tentando se virar ali, mas num cenário também horroroso, porque o que sobra pra eles é o irmão mais velho da Cat, que é um cara que tem, né, um problema com drogas, que é um homem super violento, que não gosta que os dois namorem, que não queria que ele estivesse morando lá. Só que enquanto tudo isso acontece, né, eles vão de crianças a adolescentes, eles não deixam de competir, eles continuam treinando, continuam competindo, e desde esse momento que eles são adolescentes,
adolescentes, eles terem competido, terem feito juntos, né, dançarem juntos, fazendo as coreografias juntos, é uma coisa que se destaca muito porque eles têm essa química. Desde que eles são jovenzinhos, é uma coisa assim que todo mundo descreve como muito ardente, como se eles fossem tipo almas gêmeas, assim, nesse conceito mais banal, mas nesse conceito mais geral que a gente tem de, eles nasceram pra estar juntos. Os corpos deles se mesclam ali, se movem com uma harmonia que ninguém consegue ter. Tem essa ardência, os toques são um toquezão, uma coisa assim, uma delícia, sabe, de assistir. Claro que quando eles são adolescentes isso gera inclusive algumas polêmicas, né, porque tipo, eles são muito novinhos e tal, mas é uma coisa que sempre se destacou nos dois, que eles tinham esse fogo enquanto estavam dançando, e acho que muitas vezes se usa essa palavra, inclusive no livro. Depois de muito treinar, a Cat e o Hef fogem pra ir numa competição, né? Fogem do irmão dela, pegam a picape dele lá, sei lá, a caminhonete dele emprestada e vão fugidos pra competir num grande campeonato de patinação. Nessa competição que eles vão competir contra uma dupla que tem um histórico familiar muito famoso, que são filhos da patinadora a Sheila, que a Cat tanto admirava. A Sheila também tem um centro de patinação, que ela treina, né, futuros bailarinos e patinadores do gelo. E esses filhos dela são, assim, os queridinhos pra vencer, né? Também vem gente de vários outros lugares e tal. Mas eles são a dupla dos sonhos dos Estados Unidos. Todo mundo acha que vai dar muito bom. E tem até essa coisa meio curiosa de eles serem gêmeos, né? De, tipo, os gêmeos têm uma conexão que ninguém mais tem e tudo mais. Então eles são os grandes queridinhos dessa competição. A Cat e o Hef não ganham, mas são convidados pela Sheila pra participarem, né, desse treinamento de verão que ela vai dar. A única questão, né, a grande questão dos dois é que eles não têm grana e a patinação é um esporte bastante elitista. Então, todo mundo, inclusive eles vão ser muito criticados várias vezes por serem vulgares, né, que é uma coisa, um argumento, um adjetivo pejorativo, que são argumentos muito utilizados para falar de pessoas por quem acha que existe uma elegância, um bom jeito de se portar e de se conduzir, que algumas pessoas têm, e coincidentemente só pessoas que têm dinheiro e nasceram nesses lugares elitizados, que outras pessoas não têm. Então eles muitas vezes vão ser taxados de vulgares justamente por terem essa origem mais humilde, né, e muito precária. Então eles vão fazer o que eles precisam, vão vender o que eles têm e não têm, pra ir treinar nesse lugar e pra colocar esse sonho deles de patinar e de competir, que é um sonho muito mais da Cat do que do Hef, em prática. Eles vão fazer parte desse acampamento de verão e a partir do momento que eles chegam lá, já vão acontecer as primeiras rusgas entre esses dois protagonistas. E aí dá pra ver certinho, assim, é muito claro como ela chega e está no lugar em que ela sempre sonhou estar e ela tá pronta e disciplinada pra fazer tudo. E o Hef, na verdade, só queria ficar com ela. Inclusive se frustra, né, ali, porque agora eles vão ter muito menos tempo junto, eles não vão mais treinar do jeito que eles treinavam, eles vão ter que dormir em quartos separados, então muda muita coisa e desde o começo já consegue ver que eles querem coisas muito diferentes, então já dá pra esperar que a queda ali, a separação dos dois vai acontecer muito por esses motivos, né? Enquanto ela tá se esforçando e aceitando ter esse contato, porque as pessoas que estão nessa escola são todas pessoas com muito dinheiro. Então, ela, enquanto ele tá se sentindo totalmente deslocado, não quer falar com ninguém, não quer fazer a mínima questão de interagir com essas pessoas, ela tá tipo, não, vamos lá, e se eu precisar mudar, eu vou mudar. Se eu precisar ficar loira, eu vou ficar. Ela não tá nem um pouco assim preocupada com o quanto ela vai ter que se moldar pra conseguir o que ela quer, porque é isso que ela quer e ela é muito determinada, mas não é isso que ele quer. O que ele quer, na verdade, é só ficar com ela. E aí o livro vai contar toda essa história desde antes deles chegarem nesse centro de patinação, as pessoas que eles vão conhecer, como que vai ser os treinos, como que vão ser as competições, até eles se tornarem essas grandes estrelas. Ao longo de toda a trajetória deles, eles não são uma unanimidade, tipo, o tempo inteiro tem
tem gente achando que eles são vulgares, tem gente achando que eles são exagerados, que eles não estão focados nos esportes, porque em determinados momentos eles começam a aparecer em todas as páginas ali de tabloide, de paparazzi atrás deles o tempo inteiro. Como eles têm esse relacionamento para além dos rings e também nos rings, então tem essa química absurda dos dois, e eles acabam a coreografia e se beijam, um beijo ardente. Todo mundo tem muita curiosidade em saber como é a vida particular dos dois. Então tem toda essa complexidade, e acho que é por isso que se compara muito, né, com o Daisy Jones também, que é uma coisa assim que o público inteiro consegue sentir o quanto eles são apaixonados um pelo outro, né, e como isso é complexo. Eu comprei esse livro como um livro de romance, no sentido assim de um romance romântico, e eu não sei se ele é. Porque a gente tem toda a dinâmica deles ali nas pistas, nos rings, e parece que eles vão se engolir, assim, do jeito mais saboroso possível. Mas fica muito a desejar o que a gente sabe da vida deles fora da patinação. E aí eu tenho algumas teorias, assim, tipo, eu acho que faz sentido por um lado, porque a gente tá tendo a opinião de todo mundo, por um lado, né? Então é aquela fofocaiada. E por outro lado, a nossa narradora é a Cat, e basicamente pra Cat o que importa é competir, sabe? Então, eu acho que fica muito focado em toda essa jornada esportiva dos dois. Eles têm ali uns concorrentes, né? Outros atletas de outros países e até no próprio Estados Unidos. Vão ser bem severos com eles, assim, e vão ter histórias muito malucas e cabulosas, escabrosas, assim, das competições. Vai ter umas sabotagens, assim, bizarronas, mas essa parte do romance dos dois, tipo assim, fica posto que eles se amam, que eles nunca vão amar ninguém como eles se amam e se amavam, mas eu senti falta de romance. Pra sentir que eles são esse casal muito delicioso, né, que tem essa química muito boa, eu preciso da explicação deles nos rings. Do que eles fizeram na coreografia, de como as pessoas liam tudo isso, porque o livro não me dá, eu não senti que o livro me deu insumos pra eu sentir isso também. Então a gente sabe ali que o Hef é super intenso, então ele tá tipo assim, quer meu coração? Eu pego a faca agora, arranco e te dou, sabe? Mas eu senti muita falta de ver os dois, sei lá, terem toda essa coisa ardente na relação deles também. Eu não sei se o livro consegue tanto mostrar por que eles se amam tanto. Mas isso não faz com que o livro seja ruim. Eu acho que ele só não é um romance romântico, ele é outra coisa. E aí, talvez, se eu fosse comparar com outro livro da Taylor Jenkins Reid, eu acho que Os Favoritos tem muito mais a ver com Carrie Soto está de volta. Porque tem toda essa coisa do esporte como plano de fundo, mas também a Cat, eu acho que ela seria uma grande amiga da Carrie Soto, ou elas seriam assim, se odiariam. Mas eu acho que elas seriam grandes amigas, porque elas são mulheres muito faca na bota. Ela é conhecida, a Cat, por exemplo, por não ter um grande espírito esportivo. Então ela não é a pessoa que, se a outra pessoa ganhar a medalha, ela vai estar sentada assim. Não, ela tá puta, batendo, socando a parede, ficando com cara de bunda. Ou se ela ganha, ela tá tipo... Então ela é uma pessoa muito polêmica. Os dois são muito polêmicos. A relação deles é toda essa exposição com os paparazzi. Aí vão ter umas idas e vindas. Eles vão trocar de dupla. Então várias coisas aí que vão fazendo os dois crescerem aos olhos da mídia como pessoas meio problemáticas, assim, né? Mas ao mesmo tempo, pessoas polêmicas a gente adora, né? Tipo, a nossa sociedade ama ficar de olho nas reviravoltas e então agora ela está em Paris com esse cara, onde ele anda. E isso também é uma coisa tida como negativa pelo universo do esporte, porque o atleta, né, a imagem que a gente quer de um atleta é essa imagem sempre muito polida, sempre muito reservada, só de focar nos treinos e de ter uma vida só pro esporte. E aqui os dois, eles têm uma vida muito cheia de doideiras. Ainda que eles sejam muito focados no esporte, eles não estão nem aí. Se eles precisam fazer um escândalo, eles fazem. Eles tiverem que gritar um com o outro no meio de uma festa, eles gritam, sabe? Acaba que eles são dois personagens que são super interessantes de acompanhar. Mas é isso, eu sinto um pouco de falta de entender e de sentir essa coisa toda que eles têm na patinação fora do ambiente esportivo, né, na vida pessoal dos dois. Acho que esse livro é perfeito pra quem gosta de uma boa fofocaiada. É um especulando de um lado, o outro especulando do outro. Um jura que viu uma coisa, o outro jura que viu outra. A gente tem vários outros personagens secundários que são super interessantes. A própria Sheila é uma personagem complexa. Por exemplo, a Cat sempre quis ser treinada
por essa mulher, né? Queria ser essa mulher, na verdade. Ela queria ser a Sheila. E aí, os filhos da Sheila enxergam essa mulher muito diferente. Tipo, eles vivem o sonho da Cat, que é ser filhos dessa mulher incrível e ter todos os acessos e as possibilidades pra treinar. E eles não sentem as coisas do jeito que ela sente, né? Porque na prática, ser filho dessa mulher tem uma grande cobrança, eles não têm como ter um momento de lazer, eles não podem descansar, eles não podem se dar o luxo de viajar só pra curtir, os treinos, né, eles têm uma rotina muito rígida e muito pouco afeto. Essa mãe é muito dura com eles, então ela quer resultado, e se não for resultado, se não for sobre performance, ela não tá nem aí pro que tá acontecendo com os dois. Então eu acho que tem personagens muito interessantes, os personagens, ela tem uma grande arqui-inimiga ali que quer sabotar ela de todos os jeitos, que é, né, sobrinha da maior arqui-inimiga da Sheila também, então, tipo, as famílias vão continuando, né, mas no caso, como a Cat é a maioral, essa menina vira a grande inimiga da Cat, e aí também é super divertido, assim, de ler as opiniões dessa personagem também, porque ela não tá nem aí, ela fala umas coisas assim, daí fala, eu jamais faria isso, e aí é tipo assim, sei lá, botou gilete no patins da outra, sabe? Eu achei tudo super interessante, assim, eu fiquei vidrada nesse livro, li num momento que eu tava mega, assim, sem concentração, sem tempo, sem nada, eu li muito rápido, até estendendo roupa eu tava com o Kindle na mão lendo, assim, porque foi muito prazeroso de ler. Além de tudo isso, a gente tem toda uma discussão sobre o que se espera das mulheres como atletas, que eu também acho bem interessante. Qual o comportamento, né? Porque se a gente tem uma indústria, né, um universo super conservador nos costumes, a gente tem demandas muito mais duras para as mulheres, né? Então a Cat acaba recebendo esse grande hate da mídia e de tudo, muito também porque ela é uma mulher que não se comporta como mulheres deveriam se comportar para essas pessoas, para esse grupo de pessoas, né? E isso é muito interessante de ver, porque ela não vai deitar e ela vai ser raivosa sim, e vai ser competitiva sim, e não vai esconder de ninguém que ela tem vontade de ganhar e que ela vai fazer o que precisa pra ganhar. Por isso que eu disse que eu acho que ela tem um pouco de Carrie Soto na energia dela, de que ela não vai deitar pra ninguém, ela vai viver conforme as normas dela, mesmo num lugar público, né, sendo uma pessoa pública que tem muita expectativa dos outros, e mesmo estando dentro do esporte que também tem muitas regras. Isso vai atrapalhar ela, óbvio, mas ela não parece se importar tanto assim também. Porque se o preço, né, é deixar de ser quem ela é e de fazer as coisas do jeito que ela faz, ela prefere sofrer as represálias e viver mesmo. Eu acho isso super corajoso, assim, então acho que é uma personagem muito legal de acompanhar. Tem uma questão que eu pincelei bem, assim, por cima, né, que é esse relacionamento dos dois ser meio tóxico. E aí, assim, o Ref, ele não tem uma grande história, ele não tem uma grande aspiração na vida, ele não tem uma grande nada. Ele não tem outras muitas camadas. O que ele quer é estar com ela, e ele ama ela, e por amar ela, ele sente que ele pode controlar um pouco, assim, tipo, eu imagino que seja duro, por exemplo, chegar num lugar com uma pessoa e ver que ela vai mudar completamente quem ela era pra se moldar aquele lugar. Não é uma sensação fácil, eu imagino, de tu ter. Mas ele não aceita que ela seja essa pessoa ambiciosa que ela é, e ele quer muito controlar, então ele não quer falar com ninguém se ela não estiver junto, e quando ela tá junto, ele só quer ficar com ela, ele não quer que eles conheçam os outros patinadores, ele não quer, sabe? Ele é um cara absurdamente ciumento. Tem várias coisas assim que eu não vejo ele como um par romântico. Eu ia falar ideal, mas não é ideal a palavra. Como um par romântico saudável. Porque ideal ninguém é. Nem as relações reais são ideais, né? As pessoas têm seus problemas, suas falhas, e a gente vai conversar e vai tentar lidar com isso. Eu acho que eu tô muito mais interessada na fofoca, que, mais uma vez, reitero, é o livro perfeito para fofoqueiras. Mas eu não sei se eu tô tão interessada, assim, em eles serem um casal. Porque ele é um cara meio tóxico. Tipo, se tu começa a analisar as coisas que ele faz, pra ele também não é legal que ele não tem interesse nenhum além dela e que só ela seja o porto seguro e que ele não tenha nenhuma outra coisa que ajude ele a se balancear, a se entender, a sentir felicidade, sentir prazer, sabe? Que ela seja responsável por causar tudo isso pra ele não é bom também.
O livro não constrói ele também pra ser esse cara tóxico, entende? Não é que depois eles percebem, nossa, mas não era bom, né, o que a gente tinha, era muito viciante, mas não era legal. Eles constroem os dois pra serem esse grande par, e aí, sei lá, assim, achei complicado às vezes, sabe? Não sei, depois vocês leram aí, me contem nos comentários quem leu, o que achou do Hef, se gostou, se não gostou. Às vezes eu me irritava com ela também, porque ela tava sendo muito egoísta, então não é que ela seja perfeita, ela é muito egoísta, e aí tu fica com dó dele só tá querendo, né, construir uma vida legal junto com ela. Mas também, às vezes, é complicado, assim, eu fiquei com essa dupla sensação, assim, de que talvez esse casal não era um casal pra tá junto. Enfim, gente, acho que é isso que eu posso falar sem entregar spoilers. E o mais legal desse livro são as reviravoltas, para além desse formato documentário que eu gosto muito. Mas foi uma leitura prazerosa, apesar das críticas que eu fiz, né, dele ser um cara meio tóxico, de eu achar que o casal fica com química só nos rings e a gente não vê isso fora na vida, né, a gente só fica tendo que acreditar no livro de que eles têm essa super química. Apesar dessas duas coisas, eu gostei muito da história, para além do casal protagonista. Gosto da história dos dois em partes, mas eu gostei muito dessa história da competição, dos bastidores da competição, assim, foi o ponto alto pra mim. É um livro, assim, um deleite pra sentar no sofá com uma tacinha de vinho e só ficar vendo o circo pegar fogo. Pra mim, Os Favoritos ficou com 4 estrelas e lerei coisas aí que a Laine Fargo escrever no futuro, porque foi uma ótima leitura, foi uma boa companhia. É isso, gente! Me contem nos comentários o que vocês acharam do livro, o que acharam do vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, de deixar o seu like, de comentar, de mandar pra alguém que você acha que pode gostar aqui do canal também. Eu tô planejando muitas coisas legais pro Pausa em 2025 e vamos seguir aí juntinhas. E se você segue, se inscreve, tudo isso que tem que fazer, você acompanha todas as coisas que eu faço com todo o carinho do mundo pra você. Então nos vemos semana que vem pra mais um vídeo aqui no canal. Eu gravei um vlog que eu estou editando pra postar, que vocês sempre pedem vlog. Então vou tentar também. Um beijo e até o nosso próximo chá.